Quais os cuidados você precisa ter no sexo anal? Eu sou o Dr. Daniel Pinto, urologista, e falo aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os pacientes em consulta, eles têm muito essa dúvida. Hoje em dia, isso caiu, essa questão do preconceito caiu bastante. E os pacientes têm essa dúvida, têm essa curiosidade. Muitos são ativos, fazem com as suas esposas, outros são passivos, fazem com os seus maridos, enfim. E essa curiosidade tem sido cada vez mais comum. A questão é que muitas pessoas têm feito essa prática de forma a não tomar alguns cuidados que são fundamentais e têm chegado machucadas ou com alguma doença aqui no consultório. E cabe a mim, como urologista, tentar te ajudar nessa missão, nessa empreitada que você está tendo. Então, eles são classificados de dois tipos, aqueles que são ativos e os passivos. Naquele homem que é ativo, eles perguntam, primeiro, se podem, com um parceiro fixo, fazer a relação anal sem preservativo. Sempre recomendo fazer com preservativo, porque é uma área suja, é uma área mais contaminada com bactérias. A chance de transmissão de doenças como HIV, hepatite B e C é maior nesses pacientes. E você precisa tomar esse cuidado. Então, se for fazer com a sua esposa ou um parceiro fixo e quiser fazer sem preservativo, não é o aconselhado, mas se acontecer, você vai tomar o cuidado de, primeiro, ser muito paciente na hora da penetração, porque o músculo do ânus, ele é um esfíncter. Esfíncter é todo o músculo que é circular. Então, se você for muito afoito, for muito intempestivo, com muita força ou com muita ansiedade, você corre o risco de romper esse músculo, causar fissuras, causar outras doenças proctológicas na sua parceira, no seu parceiro, enfim. E não é isso que você quer. Então, você precisa ir de forma mais vagarosa. Você depende de um relaxamento maior da parte passiva. Na maioria das vezes, é a pessoa que vai titular a intensidade que você vai implantar ali no ato. Então, você precisa ir mais devagar. Segundo item, precisa estar lubrificado. Se você for fazer uma relação mais seca, com certeza você vai machucar. Então, precisa haver uma lubrificação prévia. Use lubrificantes à base de água, nós temos vários nas farmácias. Não podemos recomendar, obviamente, nenhuma marca, mas temos alguns que são à base de água e fazem a hidratação local dessa região. Faça uso desses lubrificantes, dessas medicações, para facilitar a sua vida, facilitar o deslizamento. Tá legal? Durante o ato, você precisa ir devagar, sentindo o tempo da pessoa, para que você consiga implementar aquele curso sexual que seja prazeroso para os dois. E o cuidado maior que você precisa ter é, quando terminar o ato sexual, você obrigatoriamente precisa lavar o pênis, lavar a região genital. Seja por fora, você precisa lavar com água corrente, ou por dentro, na região da uretra. Quando você faz o curso sexual, acumulam-se bactérias no interior da sua uretra, principalmente lá na pontinha. E se você não urinar, não ajudar a jogar essas bactérias para fora, elas multiplicam, aumentam de tamanho. Tempo médio em que uma bactéria viram duas, 25 minutos em média. E você imagina uma quantidade de milhões de bactérias, milhares, multiplicando ali a cada 25 minutos. Por vezes esse casal tem relação à noite e o homem não levanta e não vai lavar, não vai urinar. Quando é pela manhã, ele já está com infecção urinária, ardência a urinar. Quando o xixi está saindo, ele sente uma queimação na urina, um desconforto miccional, pode ter dor aqui no pé da barriga. Então, esse é o quadro clássico de quem tem infecção urinária. Então, você precisa urinar sempre, depois do sexo. Seja anal, vaginal, seja lá o que for, você precisa lavar a uretra. Isso é obrigatório, tá bom? Então, não facilite a vida da infecção. Lave por fora, higienize o pênis, urina, beba água, urine. Você vai perder um tempinho ali depois do sexo
Normalmente a gente está mais relaxado, tende a dormir, mas você precisa levantar, ir lá e urinar. Isso é obrigatório, tá legal? Se for fazer o curso sem o preservativo, sem camisinha, saiba um histórico mínimo da pessoa. Se for um relacionamento estável, procurem fazer os exames anti-HIV, hepatite B, C, sífilis, herpes. Façam os exames para você minimizar a sua exposição, minimizar os seus riscos também. Tá legal? E naqueles que são passivos, os homens passivos, que está muito em alta hoje em dia, perguntam também: eu tenho risco maior de câncer? Eu vou ter problemas na próstata? O meu PSA vai alterar? Calma, vamos lá. Primeira coisa, não há uma correlação entre anais, aqueles pacientes que são passivos anais, terem câncer de próstata. Não há. Essa relação não existe. Esse paciente ele pode ter uma inflamação maior da próstata? Depende. Alguns pacientes, a depender da frequência das relações, a depender do tipo de impacto que a próstata sofre ali no ato sexual, a frequência com que é feito, a intensidade, a força, podem ter alguma alteração na próstata, pode inflamar a próstata. E nós observamos em alguns pacientes que são passivos um aumento leve do PSA, que é comum alterar o PSA em pacientes que passam por cirurgias endoscópicas que nós fazemos através da uretra. Pacientes que fazem o toque retal têm alteração do PSA. Então, é comum nesses pacientes que são passivos, eles terem essa alteração, um PSA um pouquinho mais aumentado que o normal. E aí, nós fazemos a curva desse PSA ao longo do tempo e observamos se ele vai ter alguma alteração que pode vir a surgir um câncer em períodos futuros, mas que o ato sexual em si, ele não predispõe uma chance maior de câncer. Só ele vai ter um aumentozinho de PSA ali maior que o habitual. Tá legal? E como nós falamos, esse paciente ele precisa segurar um pouco a onda ali do ativo e titulando ele para que não machuque ele. Ele precisa estar lubrificado, precisa tomar cuidado, fazer higiene também depois do sexo, isso é fundamental. Tá legal? Era isso que eu queria falar para vocês. Essa prática tem sido cada vez mais comum entre os casais. Lembro sempre, use camisinha, use preservativo. Não é uma região que é feita habitualmente para o sexo, é uma adaptação ali do casal. Então você precisa ter um cuidado ali a mais dessa região. Tá legal? Espero que você tenha entendido o recado. Escreva, compartilhe, curta o vídeo. Nós estamos aqui para poder te entregar mais informação. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, agradeço o seu compartilhamento aos demais também. E qualquer dúvida que você tiver, você vai escrever para a gente, vai ligar para cá e agendar sua consulta. Um forte abraço a todos e até a próxima.